Olá, se você é meu amigo e me acompanha, você deve saber que eu sou católica há 9 meses, após 9 meses de estudo. É o tempo de uma gestação. Não só estudo, oração, jejum, abstinências. E assim, nesse processo de 9 meses, eu deixei de ser protestante e me tornei católica, onde estou também há 9 meses, né? E eu tenho recebido muitas perguntas de amigos, de familiares, de pessoas que me seguem, mesmo sem me conhecer, sobre o porquê dessa mudança, né? O que me levou a mudar, sendo que eu era uma pessoa ativa na igreja, pregava, enfim, conduzi células, fui líder de ministério. O que me levou a isso? E aí eu resolvi fazer essa série de vídeos contando para vocês, tintim por tintim, cada dogma, cada coisa que eu fui estudando e fui vendo que era diferente. Estudando como? Relendo a Bíblia, principalmente a partir da tradução literal do grego, também das traduções católicas e protestantes, e lendo a patrística, que são só alguns livros de muitos. O que é a patrística? A patrística são os escritos deixados pelos primeiros padres da igreja, os pais da igreja. Quem são eles? Discípulos de João, discípulos de Pedro. Eles aprenderam diretamente da boca desses caras, dos apóstolos. Então eles são pessoas muito mais credíveis do que os do século XVI que fizeram o cisma, né não? Bom, para mim, com certeza porque além de tudo, como especialista em história, eu sei que quanto mais perto do evento histórico, quanto mais perto da fonte, que é Jesus, melhor, né? Mais a pessoa vai saber. Mas aí você vai me dizer, Carla, mas isso não está na Bíblia, isso é tradição oral. Bom, tudo isso tá ali, juntinho com a Bíblia. Mas, por falar nisso, será que a Bíblia ela é sola escritura, como Martinho Lutero nos ensinou e os reformadores? Será que a Bíblia diz que ela é a única e exclusiva fonte de autoridade para motivos de fé? Ou será que a Bíblia também valoriza a tradição? Vamos ver? Só apenas alguns comentários. Vamos lá. Primeiro, a fé cristã não nasceu de um livro. Não mesmo. Ela nasceu da boca de Jesus. E Jesus é a palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus encarnado. Ele mandou os apóstolos irem ensinando, batizando, discipulando, ensinando tudo o que eu vos tenho ensinado. Então ele mandou os apóstolos ensinarem. Ele não falou, olha, escreve aí. E Jesus também não escreveu nada. Ele mandou ensinar. Ele ensinou e mandou ensinar. Bom, além disso, além de Jesus não ter escrito nada e a fé ter sido passada de boca em boca durante muito tempo, eu vou te provar. Primeira escritura da igreja, Tessalonicenses. Tessalonicenses era uma carta de Paulo a uma comunidade tessalônica. Opa, isso significa que a igreja precedeu a Bíblia? Sim, a carta aos Tessalonicenses foi escrita antes dos evangelhos, meus amigos. Então Jesus não nos deixou um livro, Jesus nos deixou uma igreja, pessoas para transmitir a fé, seja de forma escrita, seja de forma oral. Quer ver mais? Vamos ver algumas passagens das Escrituras que provam que a Escritura não é só a Escritura. 2 Tessalonicenses 2,15. Ficai firmes e conservai as tradições que aprendeste, seja por palavras, seja por carta nossa. Outra, 2 João 1,12. Tenho muitas coisas para vos escrever, mas não quero fazê-lo com papel e tinta. Espero ir até vós e falar de viva voz. A Bíblia não é só a Escritura. Quer mais? Atos 15, primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, diante de confusão doutrinária, os apóstolos não apelaram para a leitura da Bíblia? Não, eles fizeram um concílio, eles se reuniram e Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ali junto com eles definiram a doutrina. E aí ainda diz assim, em Atos 15, 27, enviamos Judas e Silas que de viva voz vos exporão essas coisas. Viu só? Mateus 18, verso 17, se alguém não ouvir a igreja, seja para como ti pagão. A crença de que a Bíblia é a única fonte de autoridade foi inventada no século XVI. Foi uma novidade teológica trazida por Martinho Lutero, o tal do sola escritura, um dos S's da Reforma Protestante. Mas sabe quem não acreditava nisso? Os primeiros discípulos. Os primeiros discípulos, homens que aprenderam com Pedro e João e que morreram martirizados, homens santos. Pelos frutos os conhecereis. Você conhece a vida de Lutero? E a vida dos mártires, você conhece? Então vamos lá, fundamentação patrística, anos 50 e 60, fundamentação patrística, Santo Irineu de Leão, contra as heresias, 189 depois de Cristo, tá aqui, todo marcadinho o meu, O que ele disse? Ele disse, pois embora as línguas do mundo sejam diferentes, o conteúdo da tradição é um e o mesmo.
As igrejas da Germânia, da Espanha, da Gália, do Oriente e do Egito, todas transmitem a mesma doutrina, como se tivessem uma só boca. Muito bem. E São Clemente de Alexandria, no ano 207, eles, preservando a tradição da bendita doutrina derivada diretamente dos santos apóstolos, Pedro, Tiago, João e Paulo, vieram pela vontade de Deus, a nós também, depositar aquelas sementes ancestrais e apostólicas. E, mais um para a gente encerrar, São Basílio de Cesareia, tratado sobre o Espírito Santo no ano 370 d.C. O objetivo comum de todos os inimigos da sã doutrina é abalar o fundamento da fé em Cristo, fazendo desaparecer a tradição apostólica. Por isso, eles, aparentando ser detentores de bons sentimentos, recorrem a provas extraídas das Escrituras e lançam para bem longe, como se fossem objetos vis, os testemunhos dos padres. Bom, não preciso dizer mais nada, né? Comecei lá com Santo Irineu de Lyon, que aprendeu lá com São João, apóstolo, com Policarpo, que era amigão de São João. E aí, com qual testemunho você fica? A Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas ela foi escrita por apóstolos, confiada à igreja e sempre interpretada em comunhão e à luz da tradição. Não somos o povo do livro, somos o povo também do livro, mas somos o povo do Verbo encarnado. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Então o católico tem sim a Sagrada Escritura como fonte de autoridade, mas não só ela, também a tradição, que são esses homens que são os primeiros discípulos dos apóstolos, pessoas que conviveram e aprenderam da boca de João e de Pedro, e também o magistério da igreja. Como você viu no Concílio de Jerusalém, a igreja sempre se reuniu, guiada pelo Espírito Santo, para definir questões de fé. Fique na paz do Senhor, Deus te abençoe, comenta amém aqui se você está de acordo e manda esse vídeo para alguém que precisa entender isso. Um abraço!